Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é textos noticiosos. Vamos lá? Todas as vezes que nós pensarmos em textos noticiosos, nós vamos lembrar o quê? De notícia, vamos lembrar de jornal, então nós vamos entender um pouco o que é esse meio jornalístico, o que anda nesse meio, como é que a gente pode verificar as características para a gente se voltar aos textos noticiosos, tudo bem? Primeiro, o que são os textos jornalísticos? São textos veiculados pelos jornais, revistas, rádios e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. E esse alcance se dá pelo quê? Por causa da digitalização dos textos, não é verdade? Uma característica importante dos textos jornalísticos é a sua efemeridade, ou seja, aquilo que é efêmero é aquilo que passa rápido, tem um tempo mínimo de vida, visto que favorecem o conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo na nossa sociedade. A composição de um texto jornalístico é dividida em, primeiro, a pauta, a escolha do tema ou assunto, ou seja, precisa ser importante. Por que é importante para aquela comunidade, para aquela sociedade? Por que o leitor vai querer ler aquele texto? 2. A apuração é o recolhimento das informações, os dados e a verificação da veracidade dos fatos. Cuidado com as fake news. Terceiro, redação, a transformação das informações em um texto. E a quarta, edição, correção e revisão dos textos. Tudo, tanto a notícia, tanto no jornal, nas revistas, nos rádios, toda notícia vai passar por um processo de averiguação, um processo de escolha e de encaminhamento para que a notícia chegue até você. Por isso que sempre é bom relembrar que é importantíssimo, quando você acessa uma notícia, você verificar se outros canais de comunicação estão dando a mesma notícia ou se essa notícia realmente está em alta. Porque às vezes você recebe uma notícia em uma rede social e você logo fica confuso, fica se questionando, será que vai acontecer? Será que não vai? Será que é isso? E fica aterrorizado, porém é apenas uma fake news. Então, quando uma notícia ela está em alta, na TV, por exemplo, ela já traz um delimitador aí de veracidade, mas é importantíssimo você buscar outras fontes para a verificação das informações e da credibilidade. A linguagem jornalística é em prosa e deve ser clara, simples e imparcial. Guardem essa palavrinha aí, imparcial. E objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. O jornalista possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando o método de desenvolvimento textual baseado no critério básico ao responder às perguntas. Olha lá o critério básico das perguntas dos jornais e principalmente das notícias. Primeiro, o que? Qual acontecimento, né? O evento, o fato ocorrido. Quem, qual ou quais personagens estão envolvidos no acontecimento? Quando? O horário em que ocorreu o fato. Onde? O local que aconteceu o episódio. Como? O modo que ocorreu o evento. E por quê? Qual a causa do evento? Essas perguntinhas, essas 6 perguntinhas são essenciais quando você vai produzir e também quando você vai ler a notícia. Você, mesmo que indiretamente, mesmo que você não esteja arriscando o seu jornal lá para identificar essas perguntas, o seu cérebro consegue inferir essas informações. O que aconteceu com quem, quando, onde, como, por quê? Ok? E aí, alguns recursos dos textos jornalísticos, e um dos mais importantes é o chamado lead. Em português,
lead e lead no inglês, que significa guia, principal, liderança ou que vem à frente. O lead representa a primeira parte do texto jornalístico, que se encarrega de apresentar as principais informações da matéria essenciais para destacar aos olhos do leitor o acesso à informação. Assim, o lead é um recurso jornalístico essencial e que deve ser bem elaborado, com objetivo e coerente. Isso porque favorecer o interesse do leitor. Ele, o lead, é que chama a atenção para a reportagem, para a notícia, para aquele texto jornalístico. Sendo comum muitos leitores que leiam apenas o lead de cada matéria. E aí aquele lead vai chamar a atenção, ele vai dizer, eu vou ler o restante do texto. Não gostei, não me chamou a atenção, vou passar. Às vezes a matéria é até importante, mas a partir do lead, quando ele lê aquele pequeno trecho, né, aquele subtítulo, ele vai analisar e vai dizer, não me chama a atenção, eu vou procurar outra matéria, outro texto. Então, o lead vai ser importantíssimo na construção e na chamada de atenção para o leitor. E aí, os jornais também utilizam uma técnica chamada pirâmide invertida. A pirâmide invertida é um dos recursos jornalísticos utilizados a fim de hierarquizar as informações no espaço do jornal, onde prevalecem a ordem decrescente de importância. Ou seja, num jornal ou num jornal digital, o que é mais importante, o que o jornal declara mais importante, sempre vai estar nas primeiras postagens ou nas primeiras páginas, nas primeiras linhas, ok? Sendo assim, o conteúdo mais importante localizado na base da pirâmide, parte mais larga, permanece na parte de cima da folha. Por outro lado, o conteúdo mais superficial ou menos relevante é chamado de ápice ou vértice e está situado embaixo do texto. As características, nós pensamos no texto jornalístico, nas características dele como um todo. Agora vamos verificar o texto informativo. No texto informativo, ele é um transmissor que se preocupa em relatar informações de maneira mais objetiva e verossímil. No caso das notícias, por exemplo, o escritor está encarregado de transmitir a informação para os receptores, leitores da maneira objetiva e alheia a ele. Lembram daquela palavra que eu pedi para vocês gravarem? Imparcial? Quando eu falo alheia a ele, eu também estou falando dessa imparcialidade. Conteúdo que nós vamos abordar no próximo vídeo. Escrito em prosa, o texto informativo apresenta dados que o tornam mais credível, ou seja, credibilidade. Você tem um crédito real, né, uma força de informação e de conhecimento a partir daquele texto. E aí nós já vimos o quê? O texto jornalístico, o quão ele é importante em trazer as informações, aqueles 6 conceitos de o que, quando, onde, como, porquê. E nós verificamos que os textos informativos, eles precisam ser o quê? Objetivos. E as informações precisam ser alheias ao autor. Ou seja, o autor precisa ser imparcial. Então, dentre todas essas informações, nós percebemos que tudo isso se encaixa nos textos noticiosos, porque eles têm como função trazer a notícia em voga. O principal objetivo aqui é noticiar um assunto que está com uma temática importantíssima para a sociedade ou para a comunidade no dia a dia. Então, nós vamos perceber que esses textos são importantes para que a comunidade, a sociedade possa se informar. E aí nós vamos verificar agora as características da notícia. Percebemos que quando nós falamos do jornalismo, do texto informativo, todas elas se encaixam na notícia. E os textos noticiosos vão apresentar características específicas. Primeiro, as principais características. Tem um cunho informativo, nós já sabemos que essa informação é importante. É um texto descritivo e narrativo, porque ele vai descrever situações e vai narrar fatos. São textos relativamente curtos.
veiculados nos meios de comunicação, têm uma linguagem formal, clara e objetiva. Pessoal, aí vocês devem perguntar, mas por que que tem uma linguagem formal? Porque como nós temos a linguagem formal como característica específica, é uma linguagem que vai conseguir passar informação para todos, independente da faixa etária, independente da escolaridade. Por isso, é uma linguagem formal. São textos com títulos principal e auxiliar, são textos em terceira pessoa, olha novamente a palavrinha aí, ó, textos de terceira pessoa impessoais. Tem um discurso indireto e vai trazer fatos reais, atuais e cotidianos, ok? Agora, nós vamos verificar o quê? Que, durante tudo aquilo que eu já falei, a imparcialidade ela é debatida muito nos textos jornalísticos. Por quê? Nós vamos pensar o quê? Quando nós temos uma situação em que o jornalista está gravando, está questionando uma pessoa e ele se vê ali, como é que ele vai conseguir ser imparcial? Como nós vemos nos últimos dias, falando sobre a Covid-19, muitos jornalistas ficaram emocionados quando chegou a vacina, quando viam aquela quantidade de pessoas morrendo, como ser imparcial em situações como essa? Então, há um questionamento muito grande dentro do jornalismo em si, que é até que ponto o jornal, a notícia, ela consegue ser imparcial. Pensem um pouquinho aí, ok? Agora nós vamos exercitar um pouquinho. Primeiro, qual o objetivo central do gênero textual notícia? Segundo, a notícia é encontrada geralmente em que suportes? E 3, aponte as principais características do gênero textual notícia. Pensaram aí? Tudo que eu falei, por tudo que eu falei, nós conseguimos responder essas 3 questões aí. Lembraram? Quais as características, quais os suportes utilizados e qual é o objetivo? Se você não lembrou, vamos ver. Primeiro, o objetivo central da notícia é informar o leitor sobre um acontecimento. Qual o suporte? O suporte determina o meio, o veículo de comunicação. Assim, a notícia tem como texto jornalístico, utiliza os principais meios de comunicação, que são jornais, revistas, rádio, televisão e internet. E 3, a notícia é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo informar, para tanto, trata-se de um texto informativo, geralmente de teor opinativo. Além disso, apresenta um acontecimento real, cuja linguagem é clara e formal. Beleza? Copiaram aí? No mais, se vocês tiverem dúvidas, não conseguiram copiar as respostas e nem as características desse conteúdo, retomem o nosso conteúdo lá no portal eduque.acre. Tchau, tchau e até logo!